Pessoal, honorário de sucumbência e honorários contratuais. Entenda de uma vez por todas as diferenças entre um e outro. Vamos lá. Pessoal, o honorário de sucumbência é um honorário que é pago pela parte perdedora no processo judicial para o advogado da parte vencedora. E o honorário contratual é aquele que você contrata com o seu cliente. De maneira muito simples, os honorários sucumbenciais e contratuais é assim que funciona. Mas eu vou te explicar um pouquinho melhor num exemplo prático. Imagina que você entra com uma ação para o seu cliente, uma ação indenizatória. E aí, o seu cliente te procurou no escritório, você quer entrar com essa ação indenizatória, uma indenização por danos morais e danos materiais. Bom, quando o cliente te procurou, você naturalmente vai precificar para ele, você vai dizer quanto que vai custar para fazer aquela ação para o seu cliente. Esse tipo de procedimento, esse tipo de ação, geralmente você cobra no êxito, algo em torno de 30% sobre o êxito da ação. Mas é normal também você ver advogados cobrando para entrar com a ação. Então vamos supor que você entendeu pertinente cobrar um salário mínimo para entrar com a ação judicial de indenização e mais 30% no êxito. Então o salário mínimo hoje dá algo em torno de R$ 1.320 e mais os 30%. Então você tem o honorário que você vai receber agora, que é esse salário mínimo que você acabou de cobrar, 30% que você vai receber se você ganhar a ação para o seu cliente. E isso se chama honorários contratuais, que é o que será contratado com o seu cliente. Isso ele vai te pagar, o salário mínimo ali ele vai te pagar independentemente de êxito, e os 30% ele vai te pagar lá no êxito, no final da ação, quando ele tiver um resultado da ação. Pois bem, você ingressou ali com a ação judicial, a ação levou o seu tempo ali de um ano e meio, que leva uma ação judicial mais ou menos. No final dessa ação, você teve êxito, você conseguiu fazer com que o seu cliente ganhasse algo em torno de R$ 10.000. Bom, seu cliente ganhou R$ 10.000, agora, lembra que lá atrás você contratou com o seu cliente 30% sobre o êxito. 30% sobre o êxito da ação equivale, dentro do êxito que você teve, né, de R$ 10.000, a R$ 3.000. Então você já ganhou 1.302, 1.320 lá no começo, quando você entrou com a ação. Um ano e meio depois você acaba ganhando mais R$ 3.000, que é a participação ali do êxito com o seu cliente. Então o teu cliente vai ficar com 7, você fica com 3. E agora é que vem a cereja do bolo, que é o honorário sucumbencial. Que além desses honorários que você já recebeu, totalizando aí R$ 4.320 para você, você também tem ali o honorário de sucumbência, que gira entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico, sobre o valor da causa. O juiz é quem arbitra esses honorários, então ele que vai decidir quais são as condições de cálculo desses honorários sucumbenciais. Ele é obrigado a definir entre 10% e 20%, isso é o que está na lei. Mas ele pode definir com base no proveito econômico, com base no valor da causa. A diferença é que se você, no valor da causa, pediu R$ 20.000 e o juiz arbitrou sucumbência em cima do valor da causa, pouco importa se você ganhou lá para o seu cliente 10. O valor vai ser arbitrado sobre o valor da causa, o valor de R$ 20.000. Agora, se ele arbitra sobre o valor do proveito econômico, aí o cálculo vai ser feito em cima dos R$ 10.000 que você conseguiu ganhar para o seu cliente. Vamos calcular sobre R$ 10.000 para facilitar a conta. Então vamos supor que o juiz arbitrou ali 10% de honorários sucumbenciais sobre o valor de R$ 10.000. Então 10% de 10.000 dá mais R$ 1.000 de sucumbência. Quem vai pagar esse R$ 1.000 a mais é a parte perdedora. Então ela vai pagar os 10.000 para o seu cliente, que desses 10.000 você tira 30%, que dá os 3.000, e ele vai pagar mais R$ 1.000 direto para o advogado da parte vencedora. Então a parte que perdeu vai pegar aqueles honorários e pagar para mim, que sou a parte vencedora dessa ação judicial. Então, no fim, o total de honorários que eu posso receber dessa ação é o valor contratado inicialmente, de 1.320, o valor contratado inicialmente só que sobre o êxito, de 30%, que dá mais 3.000, e o valor da sucumbência, que nesse caso a gente calculou em cima de 10%, que dá o equivalente a R$ 1.000. Então, eu ganho 1.320, mais 3.000, mais R$ 1.000. Então, numa ação que eu ganho para esse cliente algo em torno de 10.000, eu posso ganhar até R$ 5.320, que é uma conta que eu fiz com base nos valores que eu trouxe. É sempre assim? Não, porque por vezes a parte perdedora tem o benefício da justiça gratuita. E isso significa que a parte vencedora não é obrigada a arcar com esses honorários sucumbenciais, pelo menos enquanto você não comprovar
que a parte perdedora tem condições de cobrir essas custas, esses honorários sucumbenciais. Mas não é sempre assim. Um processo judicial, veja que eu falei aqui de um processo que levou 2 anos. Agora você pega essa ação judicial, que você teve um ganho aí de aproximadamente R$ 4.000, e divide por 24 meses, que é o período da ação pelo menos. Se você dividir os 4.000 no período de 24 meses, você tem um valor de R$ 166 por mês. Olha que interessante. Então, numa ação judicial que parece que o montante é um valor alto, na verdade, o trabalho que você teve ao longo desses 2 anos te remunerou algo em torno de R$ 160 por mês. Então, não é tão grande assim. É claro que acaba sendo grande se você tiver um volume de ações muito alto. E aí, no volume, você acaba sendo bem remunerado, mas numa única ação não é bem assim. É que como os valores eles vêm de uma vez só, a sensação é que de fato o valor é muito alto, mas é o contrário. O tempo que você trabalhou na ação, se você divide pelos meses, não é tão alto assim. Por isso, por vezes, compensa mais para você e para o seu cliente a assessoria mensal, porque daí é pago por mês e aí nenhum dos dois sente esse peso nas costas. Quando é pago de uma vez só, parece um montante muito alto. Se você assistiu até o final, curte, compartilha com seus amigos e não deixe de se inscrever para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui ao longo das semanas. Um abraço e até a próxima.